Começava a perguntar a você pelo o Núcleo de Pesquisa Econômica do Estado do Rio de Janeiro, no PERJ. Sim. Você faz parte, enfim, você é um dos organizadores. E como é que ele começou, como é que é a atividade dele, como é que ele se constitui, o que ele faz? Perfeito. É sempre importante, né, enfim, conversar sobre essa iniciativa no âmbito da universidade, né? O NUPERJ, na verdade, surge por essa carência de dados, indicadores do Rio de Janeiro, análise, né, mais aprofundada. O Rio de Janeiro é muito fraco nisso ainda, essa é a verdade. Quando você olha para Minas Gerais, para o Centro-Oeste, para São Paulo, estamos muito atrás realmente, entendeu? Então, quer dizer, antes do NUPERJ eu já desenvolvi algumas atividades nesse sentido, né, em blogs, etc. Até que construímos um NUPERJ, né, lá na universidade, que é o Núcleo de Pesquisa Econômica do Rio de Janeiro, né? E, naturalmente a gente tem uma estrutura muito pequena, né? Quer dizer, eu tenho que me desdobrar e buscar bolsistas, enfim, não tem recursos financeiros. Aliás, consegui aprovar um projeto na FAPERJ, né, de R$70 mil para comprar equipamentos, enfim, temos equipamento, espaço físico lá, né? Mas o NUPERJ começou a construir um banco de dados, nós temos, né? Mas precisávamos também estar presente, próximo, né, da nossa realidade, né? Esse é um grande objetivo. E aí a gente desenvolve, além das publicações científicas, que poucas pessoas têm acesso, né? É bem complicado esse negócio. Desenvolvemos também alguns trabalhos, né, no âmbito jornalístico, né? Não tão eficiente como os jornalistas, né? Mas, de qualquer maneira, reunimos dados, discussões, que são importantes, né? E, por último, nós criamos um índice, né, que é o Índice de Dinâmica Econômica. Eu acho que esse índice ele tem um papel importantíssimo, sabe? Porque, na verdade, nós temos conhecimento de outros índices aí, diversos índices, né? Muitos voltados para o desenvolvimento econômico. Mas você ter um índice de desenvolvimento econômico é algo muito complexo, sabe? Você mistura indicadores sociais com econômicos, e no Brasil, e no Rio de Janeiro e no Brasil, nós temos alguma dificuldade em relação à estatística, viu? Muito diferente de outros países. A gente não tem indicadores que favoreçam, na verdade, né, a gente chegar a índices tão mais evoluídos, né? Então fugimos dessa ideia do desenvolvimento e passamos a focar na dinâmica econômica. Até porque, para você pensar em desenvolvimento, você tem que conhecer a sua dinâmica interna, né? Esse índice, então, ele combina o que eu identifiquei como variáveis, né, que têm uma relação mais direta com as regiões, com os municípios. Aí nós temos movimentação bancária, por exemplo, depósito, crédito, etc. Temos, por exemplo, o investimento público, temos o ICMS, né? E a questão da não vulnerabilidade. Quer dizer, a vulnerabilidade representa aquele grupo, né, que é dependente de incentivos, tal, benefícios sociais. Então, o nosso foco é no diferencial, né, naquele grupo não vulnerável, para combinar um índice, né, e mostra, na verdade, hierarquicamente, quem tem maior capacidade de fixar localmente a riqueza gerada. Essa que é a ideia. Então, tem resultados aí que muitas vezes a gente fica meio preocupado. Mas por que é isso, né? E aí a gente tem explicações para tudo isso. Então, o índice, na verdade, o núcleo, né, tem esse direcionamento, né, está em evolução. Eu acho que pode contribuir bastante para a nossa região e para o Estado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Você recebeu o boletim? Sim, eu recebo sempre. Tem um boletim que a gente prepara mensalmente desde 2019, todo mês, né? Lançamos ontem, o de agosto. Eu recebi ontem. Exatamente. Isso vira uma série histórica. Exatamente. Como referência. Exatamente. A parte de jornalismo econômico, né? Isso é essencial para justamente. O jornalismo tem muito isso. Aliás, é um tipo de jornalismo que eu acho que eu atuo melhor e que eu gosto, que é a divulgação científica, né? Sim. Que é você chama jornalismo de fundo, né? Que é jornalismo ouvindo a academia, pegando os dados, né? Divulgando trabalhos científicos, né? Eu acho que é essencial para a gente compreender a sociedade, que é um dos papéis do jornalismo, né? Perfeito. Talvez o principal. Você trouxe, falando sobre esse boletim, você trouxe um crescimento econômico aqui industrial do Estado. Uhum. Teve crescimento. A gente aqui em Campos, na região, começou lá com
não preciso dizer, você conhece bem, mas começou com produção pecuária, né? Corte e tal. Isso foi mudando para cana, aquele ciclo do açúcar e usinas e tal. E isso veio, isso não deixa de ser um crescimento industrial, mas de um tempo da falência das usinas, né? Por diversos fatores, a gente recebeu um plus de dinheiro que veio do petróleo. A academia chama pode me corrigir o termo, mas maldição da abundância, né? Uma coisa assim. É verdade. Maldição dos recursos, uma coisa assim. Que é essa ideia, né? Você tem muito recurso e você não cresce o que você precisa. Recurso natural. É igual você receber uma herança muito grande, você ser um playboy, né? Enfim, trazendo pra, Maricá já participou da escola de samba e agora já tem time de futebol. Olha! Então, assim, é a maldição de você ser agraciado, né? Porque talvez seja isso. A gente foi agraciado com a questão de clima, né? De terras e tal, de usinas, blá, 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 e depois veio a questão do petróleo, depois e agora a portuária, enfim. Parece que a região é muito abençoada, mas por outro lado recebe pouco investimento público e pouco interesse da iniciativa privada, eu acho, no que interessa. Mas na questão de crescimento industrial, talvez os dados, aí eu queria ouvir você, seja em relação à Baixada do Rio, a parte industrial ali, que deve ter um crescimento, mas campos, né, e região, pouco, pelo menos, porque a gente percebe, pouco de movimentação industrial, muito pouco. E aí eu queria ouvir você em duas questões. Primeiro, se é isso, se campos e região tem pouco realmente, e se essa questão de indústria, embora a gente esteja mudando bastante o mundo, né? Indústrias tecnológicas, hoje as grandes empresas são todas de tecnologia, não são mais montadoras, não são mais bancos, né? Trabalham com cérebros, né? Não só com manufatura, indústria. Mas é uma região nossa que carece e são os empregos mais bem remunerados, os empregos melhores, né? Queria ver você em perspectiva dessa questão de industrialização aqui na região. Perfeito. Na verdade, a gente tem a indústria de transformação, né? Bens duráveis, consumo, etc. E tem a extrativa, não é? A gente observa que a indústria extrativa, ela que normalmente tem um papel importante, não é? No crescimento industrial do Rio de Janeiro, não é? E porque na indústria de transformação tem alguns segmentos ligados também ao petróleo, tá certo? Então eu diria que o crescimento industrial está associado efetivamente à atividade petrolífera, né? Agora, quando a gente fala do petróleo, né, que você até colocou anteriormente, também a gente precisa observar o seguinte: os números muitas vezes enganam a gente, né? A cadeia do petróleo, estamos falando da indústria petrolífera, né? Do petróleo, ela 70%, em torno de 70% desta cadeia está fora do Rio de Janeiro ou fora do país, não é? Então é muito pouco que fica aqui. Então a riqueza até é gerada, tá certo? Em função do petróleo, a riqueza é gerada, mas nós temos muita dificuldade em fixar regionalmente no estado, né, uma proporção razoável dessa riqueza. Então, você gera riqueza, mas acaba não se apropriando dessa riqueza como um todo, né? Então, o Rio de Janeiro tem essa contradição, né? O Rio de Janeiro hoje ainda é o maior produtor de petróleo do país, né? Aí muita gente pode imaginar, não, mas não é São Paulo pelo pré-sal. Sim, mas o Rio de Janeiro, na verdade, né, tem o pós-sal, que é a Bacia de Campos, mas participa também do pré-sal. Maricá, por exemplo, é Rio de Janeiro. Tá certo? Saquarema, Rio de Janeiro, Niterói. Então, esses municípios se beneficiam do pré-sal. Então, quando você pega o estado, é o maior produtor de petróleo do país ainda, entendeu? Mas é o que eu falei anteriormente, a cadeia petrolífera, 70% está fora do Rio de Janeiro. Então, você acaba gerando riqueza e exportando essa riqueza. Você tem conhecimento sobre a bacia do Amazonas lá, aquela questão do pré-sal, né? Não, tem uma discussão bastante forte ambiental, não é isso? Olha, a pressão é muito grande para que não seja explorada realmente, né? E o pré-sal, ele tem características bastante interessantes. O custo é muito alto, né? Exatamente. O pré-sal, por que houve uma inversão? Em 2010, a produção de pós-sal da Bacia de Campos produzia 87% da produção de petróleo do país. E a partir de 2010 você tem um declínio gradual, né? E aí surge o pré-sal, quer dizer, 2010, 2024, em menos de 15 anos, o pré-sal
representa 80% e o pós-sal, a bacia de Campos, 20%. Houve uma inversão. Entendeu? E o pré-sal, quer dizer, é uma bacia que tem alta produtividade e também puxou os grandes investidores, os grandes empreendedores, né, dessa atividade. Tá certo? Então, quer dizer, por isso que a gente tem uma grande dificuldade com a bacia de Campos hoje. É madura, tem mais de quase 50 anos de exploração, né? A produtividade é baixa e não interessa mais aos grandes produtores de petróleo que têm interesse maior no pré-sal, né? Há uma tentativa de revitalizar esses postos. Eu não sei se isso vai avançar. Isso é muito interessante, porque a gente estava falando anteriormente sobre uma discussão que a gente precisa ter um olhar crítico sobre, me perdoe, o que a Fijan está falando, entendeu? O que o Sebrae está falando. Tem que ter uma visão crítica, porque eles têm um grande interesse. A Petrobras está falando, tem um grande interesse, né, em mostrar, vamos dizer, a importância da instituição. Tá certo? Só que essa revitalização, né, se os grandes empreendedores têm interesse pelo pré-sal, porque na verdade essas empresas precisam remunerar os seus acionistas, né, que estão fora, enfim, tem um grande interesse. Quem poderá, Chapolin Colorado, quem poderá nos salvar no pós-sal? Os pequenos empreendedores. E aí você tem um monte de problemas, né, relacionados a isso, como a própria legislação, que, sabe, cria obstáculos sérios para os pequenos, crédito, concorrência com energia alternativa, um monte de coisa, entendeu? Que acaba inviabilizando, essa que é a verdade. Então, eu não vejo essa possibilidade de revitalização desses postos aqui por esses motivos. É igual o descomissionamento. A última notícia aí que você vai descomissionar uma plataforma. Você vai desativar. Desativar uma plataforma deve ser algo muito complexo, né? Exige autoconhecimento. A Fijan está dizendo que isso é uma grande oportunidade para o Rio de Janeiro. Mas que oportunidade? Você está desativando um poço que tem baixa produtividade e vai colocar ali atividades importantes, né, que vem de fora para dentro. Então toda essa riqueza será exportada. Então não tem nenhum benefício nisso aí para o Rio de Janeiro. Alcimar, eu citei Maricá, porque a gente acompanha as notícias de Maricá e torce para que não seja igual, mas assim, me parece muito com essa maldição, né, que vocês citaram aqui, alguns pontos que chegam até a gente passando por aquele momento assim. Já vivemos isso aí. Sim. Tivemos 2 times de futebol patrocinados pela prefeitura, tivemos escola de samba patrocinada pela prefeitura, é uma fartura. E Maricá está passando por isso tudo. Maricá tem escola de samba hoje. O Beto falou aqui agora há pouco que o time de futebol de Maricá já subiu para a primeira divisão? Sim. Subiu para a primeira divisão do estado? Exatamente. Quer dizer, o americano está aí lutando, e o Goitacás, coitado, praticamente indo a leilão a todo dia, todo instante. Quer dizer, me parece muito, né, Rapaz, olha, eu tô... uma realidade que nós vivemos Eu estou observando que as pessoas estão com a memória muito curta, sabe? Eu, por enquanto, não tenho Alzheimer, eu acho que não, né? Então eu lembro bem, eu lembro bem dessas histórias. Rapaz, agora há pouco tempo, e agora, recente mesmo, né? Maricá ainda é um exemplo para muitos como um município de sucesso com petróleo. Não tem sucesso nenhum. Porque, na verdade, é preciso você pensar o longo prazo, rapaz. Esse benefício, ele tem que ser visto na esfera geracional, quer dizer, tanto é que esses recursos, né, eles deveriam ser implementados, utilizados, né, em investimentos, né, para preparar a cidade para as futuras gerações, essa que é a verdade. Mas não, nós usamos esses recursos em custeio. Quer dizer, matamos as próximas gerações, acabamos com os recursos. Olha o que aconteceu com a bacia de Campos. Quer dizer, esses municípios arrecadaram muito dinheiro, muito dinheiro. Hoje, eles têm um problema seríssimo, um problema fiscal importante, não tem dinheiro para investir, o custeio é muito elevado, os serviços são péssimos, de maneira generalizada, essa é a verdade. Essa coisa do fundo soberano, você, como é que você vê essa questão? Porque não fizemos, né? Alguns lugares foram feitos. Você acha que é a bala de prata? Eu acho que também não resolve, né? Aliás, o Fundo Soberano do Rio de Janeiro agora gerou uma briga muito grande agora há poucos dias, né? Poucos meses, semanas talvez, né?
Parece que liberaram uma parcela lá para alguns municípios, enfim, para custeio, na verdade, não tem investimento nesse negócio. E tem muitas questões que precisam ser discutidas aí, né? Quer dizer, você tem essa passagem de mudança de governo, né? Os governantes, eu acho que não estão dispostos a deixar nenhum dinheiro para o próximo que virá depois dele, né? Não é isso mesmo? Parece que isso é uma prática, né? E também essa ideia do investimento e custeio. É preciso ficar bem claro o que é investimento e custeio, né? Para muitos, gasto em custeio é investimento, não é como canso de ouvir, não, educação é investimento, não é custeio. Depende do que você trata, né, na educação. Né? Quer dizer, simplesmente você contratar empresas para assessorar na gestão da educação, comprar computadores que não funcionam. Eu não sei se realmente isso aí é um investimento importante para a educação. Tem um ouvinte aqui, o Carlos Augusto Souto Alencar, falando aqui, eu vou fazer a pergunta dele. Bom dia, confrade, professor Alcimar Ribeiro. Meu amigo, grande amigo. Nossa imagem, boa, meu amigo também. O petróleo já está sendo, ainda que lentamente, substituído como principal fonte de energia no mundo. O comércio está sendo abalado pela concorrência de marcas chinesas através do comércio pela internet. Qual o futuro possível para se salvar a economia do Norte Fluminense? É a pergunta de 10 milhões de dólares. Epa, grande abraço para o meu amigo, Carlos Augusto. Rapaz, olha, é um grande problema realmente, né? Quer dizer, nós não aproveitamos essa oportunidade do petróleo. Eu imagino que não, porque, conforme eu falei anteriormente, essa bacia hoje está madura, né? Se ela está madura, dificilmente vai atrair, enfim, interessados, né? E a tendência é a redução gradativa, né, desses royalties e participações especiais, como vem acontecendo efetivamente, né? Não nos inserimos, né? Quando a gente fala em atividades tradicionais, as pessoas torcem o nariz, né? Pô, o cara vem falar de cana, vem falar de agricultura, de pecuária, né? Quer dizer, num contexto como esse, em que todo mundo está falando em dólares, em petróleo, etc., esse cara é um maluco, né? É o que as pessoas dizem, né? Mas tem muitas questões relacionadas aí que precisam ser discutidas, né? Uma delas é a seguinte: recursos, né? Os recursos, eles podem ser transformados em qualquer recurso, materiais, né? Recursos humanos, recursos ambientais, né? Eles podem, naturais, podem ser transformados em riqueza quando você insere conhecimento. Tá certo? Quando você insere conhecimento. E eu acho que é isso que falta aqui na nossa região. Um exemplo claro, para não, enfim, para não ficar muito geral, basta você dar um pulinho aqui numa cidade próxima. Eu estive agora há poucos dias, em Santa Teresa, no Espírito Santo, tem 25 mil habitantes. Né? Vai lá, Venda Nova, e compara. Santa Teresa é a primeira colônia italiana no Brasil. Exatamente. Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte: lá eles não tem petróleo, não tem essas coisas mirabolantes. Então eles trabalham com os recursos que têm. Né? E são inteligentes no sentido de possibilitar competitividade na atividade econômica local. Eu estou falando o seguinte: existe uma possibilidade, que não é novo também, isso vem da Itália, da Europa, integrar a agricultura, por exemplo, ao turismo, a agroindústria, que é uma cadeia produtiva em que você integra os recursos primários, ao secundário, ao terciário, a logística, a exportação, tudo mais. Você pode ter uma economia moderna com recursos tradicionais, né? Tá certo? Então, depois eu até vou deixar um pouco mais, depois eu vou colocar uns dados sobre a nossa economia tradicional aqui, para a gente entender o que é isso aqui. Né? Importante. Você conseguiu terminar a Rota do Caravaggio? Lá em... Não fui. Pretendo ir depois. Lá em Santa Teresa tem a Rota do Caravaggio. É uma rota muito interessante. É o agroturismo. Exatamente. Eu fui até a terceira adega, na terceira adega, a mulher foi dirigindo. Fui na adega do centro. Tem vinícola, tem produção de espumante, tem produção de vinho de jabuticaba. Espumante de jabuticaba eu nunca tinha tomado, muito bom também. Aí da terceira adega para lá tem licor, tem cerveja,
Eu não consegui mais dirigir porque estava alcoolizado. Não, mas é interessante que você desenvolve. Mas né? eu tô brincando, mas assim. Uma cadeia, né? Cara, uma cadeia. E é muito assim. A gente tem nossa região montanhosa aqui que também pode ser explorada também. Edmundo fala muito sobre isso. Você cria uma cadeia de produto sofisticado, diversificado e atrai quem tem dinheiro para comprar. Essa é a diferença. Então você vai lá, como você foi, é você impossível deve ter, eu sou não... pobre, né? E não gosto de gastar. Mas você deve ter gasto uma grana lá, pô. Minha esposa que é professora, eu gastei a dela. Não, mas assim, não é impossível você não comprar. Aí você compra o vinho, você compra um espumante, você compra Você pega a cana, por exemplo. Quantos produtos da cana sofisticados podem ter? Exatamente. Milhares. A cana, exatamente. Hoje, a discussão mundial é da... Até o Carlos comentou, né? Essa diversificação da cadeia energética, né? Tá certo? Existe muita preocupação em relação ao petróleo, né? Como você pode gradativamente ir substituindo isso por outras energias limpas, né? E aí você tem um monte de recursos, né, importantes para isso, como o gás mesmo, né? Como o gás. E a cana entra nesse contexto como um recurso fundamentalmente importante para a geração de energia limpa, não é? Agora, quando a gente fala em cana, o cara está associando a indústria açucareira da década de 70 de Campos, é brincadeira, não é isso. Não é isso. A cana, realmente, num contexto atual, com o conhecimento. É a mesma coisa da pesca. Não sei se, talvez muita gente não saiba, né? Mas a pesca de captura cai no mundo inteiro. Aí, quando você fala em pesca, o cara diz assim, pô, você está brincando, falar de pesca. Mas existe uma pesca controlada da aquicultura. Um exemplo claro é da tilápia, né? E que a pele da tilápia é usada para curativo de queimados. E é um sucesso mundial. É uma indústria mundial. A gente tem uma resistênciazinha quanto à questão de Ike Batista. Resistência que eu falo em função daquelas denúncias, aquelas coisas, tudo isso a gente quer sempre apurar, quer sempre a coisa no caminho certo. Mas Ike é um visionário tremendo. Essa questão do porto, isso tudo a gente deve a ele com uma iniciativa privada. Só um corte que eu vi essa semana, ele estava segurando, usando um canudo de água, de refrigerante, sabe de quê? Bagaço de cana. Sim. E que ele acha um absurdo queimar o bagaço de cana para gerar energia. Eu já acho a diferença, né? Eu achava legal, porque, pô, tá gerando energia. Eu falei, não, tem que aproveitar o bagaço de cana para fazer... muitos produtos complexos pode ser feito. Então, o que eu quero dizer, fechando... O canudo é ambientalmente correto. Canudo de bagaço de cana. Então, para responder, talvez, a Carlos Augusto, na verdade, cada região, toda região tem lá os seus recursos específicos, né? Cada um tem, ninguém tem recurso igual ao outro, né? O Espírito Santo tem recurso diferenciado daqui da nossa região, cada um tem seus recursos, né? A ideia é olhar para esses recursos, entendeu? E a partir do conhecimento você transformar recursos em riqueza que pode ser fixada localmente, né? Aí entra essa questão da cana, por exemplo, que a gente está comentando. Eu acho que é um caminho para pensar. Mas você falou em que você gostaria de trazer os números. Vamos lá, porque números, por favor. Eu acho que é interessante, né? Para a gente conhecer melhor, que já tem uma discussão sobre isso também. Agricultura substituindo o petróleo. Nogueira brilha o olhinho, adora os números. Tá vendo? Aliás, olha a discussão que tem hoje, ó. A cana como alternativa ao petróleo, a criação de um SEASA em campo, tem toda essa discussão, não é mesmo? Só que eu acho que a gente precisa entender que a atividade agrícola de campo nos últimos 10 anos, a atividade agrícola de campos, né? A área colhida, ela foi reduzida em 40%, 39,55%. Ela foi reduzida, tá certo? O Estado também reduziu em 41% a área colhida. Esta área colhida, eu estou falando de lavoura temporária e permanente, tudo. Tá? Como o Rio de Janeiro é muito dependente da cana-de-açúcar, né? A metade dessa área aí, quer dizer, é cana-de-açúcar. Né? Mais da metade dessa área é cana-de-açúcar. Tá? A atividade canaveira ela caiu 41% na média nesse período de 10 anos. Né? E aí, quer dizer, eu vejo como os números eles enganam muito. Né? Mas a produtividade da agricultura aumentou de uma maneira bem forte. Quer dizer, a produtividade em valor. O valor obtido por hectare, né? Ele aumentou bastante. E você olha, por exemplo,
quem se destaca na produtividade agrícola em 2022, que foi o último dado do IBGE, quem se destaca é Campos. É São João da Barra, né? É São João da Barra que se destaca, com uma produtividade de 44 mil por hectare. Pra você ter uma ideia, Campos teve uma produtividade por hectare de R$7.000. Tá certo? R$7.000. São João da Barra, 44 mil? 44 mil. São Francisco, R$11.000, quer dizer, maior do que Campos a produtividade, né? Mas é fácil de entender isso, né? Por que isso acontece, na verdade? Isso é estatística, né? Matemática. Você reduziu drasticamente a área, tá certo? Reduziu drasticamente a área. Você tem... até reduziu um pouco a diversidade também, né? Tá certo? Que algumas culturas desapareceram e tal, mas você manteve receita do abacaxi, da mandioca, né? Então, quando você divide isso, naturalmente a produtividade aumenta substancialmente, tá certo? Então, esse aumento da produtividade está relacionado especificamente à redução drástica da área. Então, nós temos áreas disponibilizadas, né? Ociosas. Temos muitas áreas ociosas na região, né? E aí tem um detalhe: o único município que não teve uma redução da área cultivada, colhida, você sabe quem é, né? É a sua terra lá, São Francisco. São Francisco. São Francisco é o único município que apostou na agricultura. Apostou na agricultura, manteve mais ou menos a diversificação e hoje é o município mais importante do Rio de Janeiro no que diz respeito à agricultura. Tanto é que a produtividade né, de São Francisco é de R$11.000 por hectare e de Campos R$7.000 por hectare, né? Tá certo? E, quer dizer, São Francisco tem uma área infinitamente menor, né, do que Campos, né? E aí, quer dizer, sobra aquela visão, né? Bem, então, essa área que foi desativada, ela foi para a pecuária. É o que se diz, né? Bem, alguma coisa pode ter ido, mas, de fato, eu insisto que nós temos uma área ainda ociosa, porque a pecuária, ela cresceu somente 11% na região norte fluminense. A pecuária que eu estou falando é de estoque de boi, né? O estoque de boi, né? Produção então aumentou somente 11%, menor do que o crescimento do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, né? Então, quer dizer, a pecuária não ocupou toda a área que foi desativada. Você tem o crescimento do estado do Rio de pecuária? Tem sim. Não, se não tiver foi fácil. Maior do que o Rio de Janeiro. Aqui foi menor o crescimento. Aqui, pessoal, vamos ajeitar aqui esse valor aqui. A produção, acho que não está aqui, mas a produção no cresceu mais no Rio de Janeiro. Depois traz. Aqui. No estado, a região cresceu 11% e no Rio de Janeiro cresceu 23%, quase 24%. Mais que o dobro. Mais que o dobro, entendeu? Então, na verdade, a área que nós desativamos não foi para a pecuária. Esse é o primeiro ponto, tá certo? E o aumento da produtividade não foi porque nós injetamos tecnologia, não foi nada disso. Na verdade, a diminuição de área produtiva. Diminuiu a área e manteve a produção de alguns produtos, então, naturalmente, a produtividade cresceu, né? São João da Barra, por exemplo, o abacaxi. Quer dizer, você eliminou a cana-de-açúcar. Observe que São João da Barra eliminou 98% da área cultivada com cana-de-açúcar. Eliminou 98% da área cultivada com cana-de-açúcar. Permaneceu com abacaxi e mandioca. Então, quer dizer, o preço melhorou, o preço dessas culturas melhorou, de frutas, abacaxi, coco, né? Melhorou bem. E não ficaram ociosas. Exatamente, então aumentou a produtividade. E quem manteve a cana-de-açúcar, como Campos e São Francisco, né, também se beneficiaram de um crescimento muito importante da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, o preço da cana-de-açúcar, o preço médio, cresceu 60% em termos reais, acima da inflação, nesses 10 anos. Tá certo? E aí nós temos hoje até um grande problema, essa que é a verdade. Existe uma carência hoje de cana-de-açúcar, né? Existe uma carência de cana-de-açúcar, as usinas, tem 2 usinas funcionando, né, hoje,
trabalha com ociosidade de 50% aproximadamente. Aliás, se me permite, desculpa Sim, interrompendo, claro. tem uma terceira que só não foi inaugurada também, que é a Paraíso. Já está equipada, já está com tudo de última geração. O doutor Gel Coutinho confirmou isso para a gente agora recente. Sim. Só porque não tem cana. Não tem cana, exatamente. E você fala da cana, o cara torce o nariz. Mas, na verdade, é preciso pensar, né? Também outro detalhe, né? Ou se aproxima da academia para discutir, não é prepotência não, entendeu? Não é prepotência, mas é uma realidade. Não dá para você fazer nada sem conhecimento. Você, quando tem dor de dente, tem que ir no dentista, não pode ir no açougueiro. Quando você tem uma dor no estômago, tem que ir no médico, não tem que ir no sapateiro. Pô. Então, quer dizer, isso aí é uma coisa óbvia, entendeu? Por que eu falo de se aproximar da academia? Porque é preciso deixar claro o seguinte, que uma área de 15 hectares, que é uma média talvez correspondente a 70% das propriedades daqui da região, não é isso mesmo, Edmundo? Se estiver errado, você me pode me corrigir. Você que é o... Não, então, você com 15, 20 hectares, você não pode plantar cana. Claro que não, para ser competitivo. Uhum. Aliás, você não pode plantar muita coisa, né? Nem soja, nem nada disso, para ser competitivo. Estou falando plantar para ser competitivo, porque eu planto no meu quintal caju, mas eu não sou competitivo, não é? Então, a gente está tratando aí de uma questão chamada nova organização produtiva, tá certo? Essa nova organização produtiva precisa ser considerada. Com tecnologia você consegue diminuir a área, né? Quanto mais tecnologia você introduz, menor área de necessidade de área você tem, mas tem áreas, tem cultivos que não tem jeito. Não dá. Aliás, vocês presenciaram aqui uma liderança do setor que falou claramente aqui que trouxe uma máquina de São Paulo para colher, se não me engano, cana. Sim, chegou aqui e se deparou com o seguinte: a máquina não podia operar naquelas terras. Sem título? Porque não. Porra, peraí, isso é básico. Isso é básico, né? Quer dizer, eu vou trazer uma máquina que não tem a mínima possibilidade de operar na área que eu tenho aqui. Então o que acontece? Aí é a ideia da nova organização produtiva, que é uma coisa que vem da década de 60, 70 na Europa. Quando se fala em distritos industriais, que aqui também muita gente imagina que o distrito industrial é a Codim, é um espaço onde você coloca água, luz, asfalto, enfim. Não é isso, o distrito industrial não é isso. Nós estamos falando de uma condição relacional no território, ou seja, é a produção coletiva, que também não é a cooperativa, porque esse termo cooperativo eu nem gosto de falar porque é traumático, né? Isso nunca funcionou e nem funciona. Acho que cooperativa não é bom? Não, mas é que eu estou falando, a cooperativa que nós conhecemos não funciona. Aqui não é. Entendeu? Mas porque a gente tem outros exemplos de cooperativismo legal aí pelo Brasil afora. Tem, exatamente. Mas quando eu falo do conhecimento, é porque no contexto desse trabalho cooperativo tem a ideia do capital social, que é esta capacidade de agregar, de partilhar, de evoluir junto, da governança, do comprometimento, da responsabilidade dos atores, entendeu? Isso, se não tem, você precisa construir, senão você não tem cooperativa. Essa que é a ideia. Sem essa base não tem cooperativa. Exatamente. Então você precisa trabalhar na base. E tem metodologias científicas para isso, tem um monte de coisa. Por isso que eu falo da aproximação com o conhecimento, porque sem o conhecimento, eles vão falar tudo que querem falar, e não, quer dizer, você dificilmente terá êxito, como nessa construção, 25 milhões, se não me engano, que tem aí para construir um distribuidor de alimentos. Você vai distribuir o quê? Ceasa, né? Exatamente, quer dizer, falta uma visão sistêmica, porque para você distribuir algo, você precisa ter o algo. Não é? Se você aquela coisa de construir o telhado antes de construir por aí, a parede. É por aí. Vou construir o telhado que é muito bonito, sem a base. Então você precisa ter oferta. Sem oferta, meu amigo, você não vai para lugar nenhum. Posso fazer a saideira desse bloco de mundo? Eu também queria fazer, mas qualquer coisa a gente... Não, pode fazer. Qualquer coisa eu faço na próxima. Não. Então eu faço uma, você deixa o gancho e a gente faz um intervalo para... Com base nesses números dos últimos 10 anos de campus, professor Alcimar, se a gente continuar nesse ritmo, é possível projetar os próximos 10 anos? Olha, eu já falei isso claramente. As nossas usinas vão implodir, primeiro, que é a atividade mais importante de Campos hoje, é a atividade relacionada ao setor sucrocoleiro. Por quê? Porque ela funciona como uma cadeia. Ela tem a atividade primária da agricultura,
tem o processamento do álcool e do açúcar, tem a logística e distribuição, tem outros serviços, tem pequenas, né, empresas que operam aí nessa cadeia. Pode observar que quando essa cadeia começa a funcionar, ela tem um impacto importante na economia de Campos. Só que ela é muito curta. Esse período é muito curto, de 3 meses, por aí, 4 meses. Depois acabou tudo, entendeu? Então, quer dizer, do jeito que a cana vai se valorizando, pressionada por essa demanda, daqui a pouco eles não terão capacidade de pagar a matéria-prima. E vai implodir. Não tenha dúvida, entendeu? E sem essa cadeia, você não tem mais nada. Você não tem nada. Você tem uma atividade de serviços de baixo poder tecnológico e baixo rendimento, né? Que não vai sustentar o comércio, por exemplo, que nós podemos ver a olhos nus, né? Que o comércio sofre um declínio bastante importante, né? Porque precisa de atividade de base, atividade econômica, né? Com renda razoável, né? E com sustentabilidade, não é uma coisa sazonal como a cana-de-açúcar está hoje, entendeu? Então é preciso repensar essas questões todas. Não é uma crítica A, B, C, D, mas é uma realidade, né? A gente precisa entender isso. Sem entender, a gente não vai conseguir evoluir. Não, eu queria deixar pensando aqui no corte do programa, qual que vai ser, que eu acho que eu vou cortar, pedir de mundo, vamos cortar esse primeiro bloco, 50 minutos, bota lá para o pessoal entender o que é e projetar e começar a tomar, porque eu me lembro bem, Edmundo, me perdoe, na eleição de 2020, a gente fez aqui 13, foram 11, painéis, né? 11 entrevistas, exatamente, 11 entrevistas com os pré-candidatos, 11 entrevistas com os candidatos e depois ainda teve mais 11 entrevistas com os candidatos na Folha. E o Aloysio fez um trabalho muito bacana, que foi ouvir vocês, especialistas, a sociedade civil organizada e também os sindicatos, enfim, todo mundo foi ouvido e me parecia muito comum, foi muito comum. Como você enxerga Campos no potencial maior de Campos? Nós temos o potencial agrícola, nossa vocação é agrícola. Aí você me traz esses números aí. E se me permite, todos falaram que a parceria com a universidade é essencial. Sim. Todos falaram. Quem procura parceria? Existe uma situação bem complicada aqui, realmente, sabe? Parece que, por mais que no discurso apareça a universidade, mas na prática não aparece, né? Quer dizer, mas há também um pouco olha, a meia-culpa da universidade. Também. Quer dizer, na verdade, eu acho que é preciso trabalhar bem isso, sabe? Mas é preciso ter boa vontade. Como, por exemplo, no meu caso, que a universidade, eu sou um profissional da universidade, tem diversos, né? Dezenas, centenas, né? Eu acho que tem que ter boa vontade e tem que ter um foco na coisa, quer dizer, no meu caso, o foco é esse. Por mais que eu também tenha interesse na publicação, eu publico e tal, ontem eu estava até conversando com o pessoal, a gente tem algumas decisões a tomar. Pegar tudo isso, fazer um artigo para mandar para uma revista internacional ou massificar realmente em torno da nossa região, do nosso território, de maneira que a gente tenha maior visibilidade e possa dar uma contribuição melhor. Porque esse artigo internacional ninguém vai ler, ninguém vai saber o que tá ali, entendeu? Agora, essas nossas discussões, elas vão ter um papel importante aqui. Então, o meu foco é esse. Eu queria ter boa vontade de ambos os lados, sim, entendeu? Eu queria deixar para o próximo bloco uma questão que eu acho que é essencial para a gente discutir também sobre tudo isso, que é a geração de emprego, que é a questão do emprego. Campos, aí depois do próximo bloco o especialista vai me corrigir que eu posso estar errado nessa coisa do jornalismo generalista, né? E busca dados enfim, você busca dados reais, mas a universidade tem a capacidade de ver a realidade com mais propriedade, né? Mais atual. Eu estou usando dados do IBGE, né? Que também são confiáveis, claro. Campos, vou trazer números aproximados para deixar para a sua análise depois. Campos tem 490 mil pessoas, aproximadamente, 483, alguns falam em mais, mil pessoas, desses 105 mil estão ocupados. Ou seja, não é nem metade. Bem menos da metade. Desses 105 mil ocupados, se você ver aqui, 42% estariam em serviços
25% empregados no comércio, 17% na administração pública. E se eu olhar o agronegócio, a agricultura, a pecuária, algo em torno de 1%, 2%. Então, assim, primeiro é trazer essa realidade, se no próximo bloco você confirma ou nega, né? E se ela, como que isso vai se refletir? Porque se você pensar em serviço e comércio, como você falou, você já está em declínio. A agricultura, que seria a nossa vocação, tem 2% de empregabilidade. Então, como trazer isso para uma outra realidade, né? Porque sem recursos, sem condição, isso vai piorar, acredito. Perfeito. São 8h06. Alcimar, rapidamente então um intervalo. A gente volta para continuar essa conversa. Daqui a pouco também uma análise sua sobre os números das pesquisas últimas realizadas em Campos, né? E também em algumas cidades aqui da região que o Aloysio tem feito essa cobertura aí de forma muito majestosa. Aliás, se tornou num especialista em pesquisas, né? E tem feito aí de forma assim muito brilhante. E o que tem agregado para a gente, e acho que agrega para todos os ouvintes e a população, a forma de também entender e interpretar melhor esses números sem muita dificuldade e poder, daí então em diante, tomar a sua decisão, entender o cenário que está se passando, né? São 8h07, a gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar e na sequência a gente volta com o Alcimar Chagas Ribeiro e com o Edmundo Siqueira no oferecimento. E a gente volta, meu caro Edmundo, agora com 8h18, Campos com 24 graus, para seguir naquela pergunta que você fez no bloco anterior. Por favor, para quem está chegando agora, pegar o feed de novo aí. Botar na mesma página. Então, a gente vai ter que fazer o podcast no intervalo, né? Mas esse podcast hoje, do intervalo, o advogado libera. Que tem uns que o advogado nosso não libera. É de hoje liberaria. A gente escolhemos todo mundo, né? Fora um detalhe aí que foi perguntado no Nogueira, o resto... Não, mas assim, é porque a gente fala com mais liberdade, mais tranquilidade, a gente não está no ar, né, claro. Mas não são dados, não são coisas proibidas, não. É porque é realmente de forma diferente de abordagem, mas que servem para a nossa reflexão também. Aliás, serve para a reflexão do próximo bloco, inclusive, que é essa questão do emprego, que eu trouxe aqui. Trouxe dados do IBGE, falei que eu, enquanto no jornalismo, tento trazer essa divulgação científica e tal, jornalismo de fundo, que se chama, né? Essa questão, porque Campos tem em torno de 480 mil pessoas, 105 mil empregados, pessoas que têm renda cadastrada, renda oficial, né, digamos assim, não são fora os autônomos, ou seja, aí um quarto das pessoas. E nessa perspectiva, a maioria está em serviços, 42%, uma parte no comércio, 25% dessas pessoas, e outra parte na administração pública, prefeitura e os serviços públicos que tem em Campos. E 2% ali na parte de agropecuária, que seria a vocação nossa, né? Deveria ser, pelo menos. A gente discutia isso, eu falei do intervalo, que justamente isso. São novas perspectivas que o mundo nos impõe, mas que não nos impedem, pelo contrário, de adaptação à nossa realidade. A gente estava falando da cana-de-açúcar. Você construir uma perspectiva. O Nogueira trouxe a questão do Ike Batista lá. Construir um canudo de bagaço de cana-de-açúcar. Isso é alta tecnologia, isso depende de conhecimento, depende de cérebro, depende de uma indústria fina, depende de várias coisas que... Dando um exemplo do canudo, mas tem diversos outros. Você pode criar um canudo campista de cana-de-açúcar para vender para o Brasil todo. Então, assim, E aí a gente fala da questão do emprego. São empregos. A maioria das pessoas, pelo que estou vendo aqui nos números, estão na informalidade. E quem não está, talvez mais da metade esteja com renda abaixo ali de 2 salários mínimos. Então, assim, é uma realidade que nos aflige, não só Campos, como muitas cidades, mas, assim, me parece que Campos tem essa questão de não aproveitar suas vocações, sua proximidade com os grandes centros, a sua proximidade com o porto. Podia mandar canudo de cana-de-açúcar para a Europa, por que não? Então, assim, existem questões locais de muita facilidade, muita potencialidade que não são aproveitadas. E eu queria ouvir você em relação a essa questão do emprego. Perfeito. Em relação ao emprego, é verdade o que você acaba de relatar. Claramente, né, o foco do emprego em Campos dos Goytacazes, né, está no setor de serviços. Isso seria bom
sim, seria bom se essa atividade de serviço tivesse um padrão tecnológico mais elevado, tivesse uma renda mais elevada. Aí eu vou citar uma, não é para comparação, né? Mas só para a gente refletir. A Índia, que é um país pobre, né? Teoricamente pobre, você olha, acha que é muito pobre, que você olha um lado da China, uma pobreza da Índia, uma pobreza total. Mas existe um outro lado da Índia que é riquíssima, né? Que tem a sua especialidade em serviços, mas serviços de alto padrão tecnológico, né? Então, na verdade, você tem rendimentos, investimentos bastante sofisticados, diferente aqui nosso. Quer dizer, na verdade, os nossos serviços, né, ele tem baixo padrão tecnológico e um rendimento muito baixo, na verdade, entendeu? Que agrega muita gente. O comércio, a mesma coisa. Quer dizer, o comércio ainda, por incrível que pareça, apesar do fechamento de muitas lojas, o comércio é muito importante em Campos, sabe por quê? Porque Campos ainda continua sendo um município polo. Ele está numa localização em que atrai consumidores de outros municípios, apesar desses outros municípios também terem crescido seu comércio, como Macaé, Itaperuna e tal, mas muita gente ainda vem para Campos, né? Porque Campos tem uma certa diversificação e construiu uma estrutura de comércio importante em função da cana-de-açúcar, né? Então hoje a gente tem tanta gente no comércio, por isso, apesar do fechamento de muitas lojas, entendeu? E a atividade industrial, que deveria ser uma atividade mais sofisticada para gerar uma renda melhor, tal, ela é muito enfraquecida porque ela é dependente, naturalmente, né, de uma cadeia sazonal da cana-de-açúcar, né? Então essa é a ideia. Isso aparece no índice de dinâmica econômica que nós construímos, né? É até interessante, eu fiz agora um artigo que vai ser publicado aí fora, mas ele avalia, faz uma análise de Campos, Macaé e São João da Barra, né? Observando a evolução do valor adicionado fiscal, esse valor adicionado fiscal é o que o município agrega, né, ao longo de um ano. Ou seja, a indústria de confecção, de camisa, compra matéria-prima que vem de São Paulo. Então ele agrega a partir dessa matéria-prima. São as rendas geradas no processo de produção, né? Ou renda, por exemplo, de aluguel, de salário, lucro, juros, tá certo? Aí a gente observa o seguinte, que Campos, né, ainda não recuperou o valor adicionado de 2019. Quer dizer, esse valor adicionado a gente pode considerar como uma riqueza gerada. A riqueza de Campos, 2023, ainda não alcançou a riqueza gerada em 2019 em termos reais. Tá certo? Quando você olha Macaé e São João da Barra, essa riqueza explode. Entendeu? Mas no índice, Campos aparece muito melhor do que Macaé e São João da Barra. Mas por que isso? Aí tem uma explicação interessante, entendeu? Tem até uma teoria que explica bem isso, que é a capacidade de absorção da riqueza que é gerada. Capacidade que você tem de absorver. É o que você falou, Edmundo, agora há pouco. Você tem um porto aqui, que gera uma riqueza enorme. Mas a questão não é geração de riqueza. A questão é o quanto você se apropria dessa riqueza. A mesma coisa é o petróleo. O petróleo gera uma riqueza estrondosa, mas até que ponto? Qual é a sua participação na absorção dessa riqueza? Essa é a questão, entendeu? E aí Campos aparece com essa dificuldade na geração de riqueza, né? Mas aparece melhor no índice de dinâmica. Por quê? Também tem teoria, o Paul Krugman, que foi um prêmio Nobel em Economia, explica isso, entendeu? Quer dizer, é a capacidade de você, na verdade... Manter ela aqui, né? E sugar também... Sugar também. Você, como você não tem esses grandes eventos de grandes investimentos como Macaé e São João da Barra, né? Campos é mais endógeno no negócio, mas Campos, por sua importância de localização, ela suga a riqueza de Macaé e de Campos, e de Macaé e de São João da Barra. Suga em que sentido? Porque é um município mais bem estruturado, tá certo? Então o cara sai daqui para trabalhar em São João da Barra, sai daqui para trabalhar em Macaé, tá certo? O pessoal de Macaé vem aqui para consumir serviços que de repente lá ele não tenha. O pessoal de São João da Barra vem aqui para também consumir esse tipo de serviço, entendeu? Então Campos tem essa função de sugadora de parte dessa riqueza de Macaé e de São João da Barra. Então a dinâmica econômica de Campos é melhor do que a dinâmica de São João da Barra e de Macaé, apesar da riqueza gerada lá ser muito maior do que de Campos.
Interessante o cenário. Campos, muito bom. Me parece que Campos tem essa questão de ser um polo, né, que você falou. Exatamente. E está no meio de duas... Vou falar grosso modo, mas os dois trabalhadores do lado e Campos está ali, como é maior, mais populoso, com mais estrutura, ele pega esses benesses de quem está ali. Nós temos a maior rede de hospitais dessa cidade, nós temos a educação mesmo, tem a universidade. O parque universitário e tal. Mas isso é garantia de futuro? Aí que está, o que acontece? A gente trabalha muito com essa ideia do endógeno, né? Quer dizer, você observar bem os recursos que você tem e transformar em riqueza, não uma riqueza que tem essa dificuldade, mas um processo de riqueza contínua, sustentável, que possa, na verdade, contribuir para as próximas gerações. Aí você precisa de investimentos mais sólidos, né? Investimentos na atividade industrial mesmo, apesar de muita gente dizer que estamos numa era pós-industrial, eu acho que é indústria, mas é indústria com conhecimento. Porque a indústria com conhecimento, ela se organiza em cadeia, né? E essa cadeia é que potencializa a riqueza e quando ela é endógena, ela fixa, né? É o que acontece no Espírito Santo. Rapaz, veja só, nós somos abastecidos por produtos do Espírito Santo, não é só para produtos agrícolas especialmente, né? Mas quando você falou da viagem que você fez lá, muito em relação à cana também, você compra cachaça de R$300 a garrafa. Você agrega turismo, agrega indústria, agrega tudo. E R$300, olha o valor da bebida, da cachaça de cana-de-açúcar. R$300. Você compra um café, o café do Jacu, que é o café mais caro do mundo. Você já tomou café de Jacu? É o café mais caro do mundo. O mundo me olhando. Ele nunca tomou um café de Jacu, ele não sabe o que é bom. Não, mas assim, eu estou dizendo assim, por que você paga? Jacu já é aqui Domingos Martins, Pedra Azul. Eu já fui ali, mas não teve esse café, eu me lembro não. Mas por que você paga? Porque você paga que tem uma história em volta daquilo, né? Você tem uma não é só pra, lógico, você tem que ter qualidade, mas estou dizendo, você tem uma história em volta daquilo. Você tem uma embalagem, digamos assim, do local, enfim, da história. Você está ali, são colônias italianas, enfim, tem toda essa questão. Campos tem essa história, só não é utilizado. Mas exatamente, tem até uma discussão sobre essa, né? Muita gente relaciona o sucesso dessas regiões, Sul, Espírito Santo, tal, Santa Catarina, né? A presença de europeus. Muita gente cita isso, entendeu? Porque é esse tal capital social que eles têm, né? Que eles construíram e mantêm, essa que é a verdade. A verdade... 1.180 o quilo de café de Jacu. Eu tomei, não porque tá 1.180 no quilo, não tem não. Tomei porque estava havendo uma degustação. Exatamente. Para quem não sabe, o café de Jacu é uma ave típica ali daquela região do Espírito Santo. E ela é até meio desengonçada, meio feiozona. Né, parece? É grande, não, é meio escurona, assim, meio grande, meio desengonçada. Não é muito bonito. Mas... ele come o café madurinho, defeca o grão. Exatamente. E... o coco no ar. Coquiluac. Coquiluac também. Também tem no filme aí, esqueci. Também tem outro. Esse aí é um gato que come esse café, o coquiluac. Ali é o jacu. Então, é R$1.180 o quilo hoje, pesquisei aqui. E é um processo todo mapeado, olha, é uma coisa interessante, alta tecnologia no cultivo do negócio, entendeu? Mas fico rindo por causa das piadas do café. Mas é isso. Tem que fazer o bichinho fazer cocô. Mas é limpinho, né? Mas o que acontece? Então, eu acho que nós não conseguimos manter esse capital social. Já tivemos lá anteriormente. Já tivemos e não conseguimos manter. Para você ter uma ideia... O que é isso, esse capital social? É a capacidade da sociedade de se articular e fazer acontecer. Essa que é a ideia, a grosso modo. Em São João da Barra tem uma história interessante. No aniversário não me lembro agora de 100 anos, não me lembro agora. Na década de 50, se não me engano. A comunidade se articulou, junto com os operários da fábrica, especialmente, com a gerência da fábrica, para constituir um fundo e trazer os sanjoanenses, que estavam em Niterói, no Rio de Janeiro, de trem, para assistir à festa de São João. Um caso típico de capital social. Aliás, todas as manifestações culturais, né, religiosas, enfim, tudo acontecia através da população. Quer dizer, hoje você não tem mais isso. Nós destruímos e perdemos a capacidade de reconstruir. Essa que é a verdade.